Novamente conversar ao vivo com o nosso repórter Gustavo Galvão, porque a cidade de Congonhas, em Minas Gerais, está em alerta para um vazamento numa mina da Vale. Os rejeitos já atingiram o Rio Maranhão e a Defesa Civil monitora toda a situação. Gustavo, traz mais detalhes para a gente, inclusive do governo mineiro, que prometeu autuar a Vale, hein? Pois é, Cássio, a Vale interrompeu todas as operações nas minas de fábrica de Ouro Preto e as vigas em Congonhas depois da determinação, então, da Prefeitura de Congonhas. Tudo isso foi em conformidade, então, com o executivo daquela cidade, que recolheu os alvarás de funcionamento da Vale diante do caso dos extravasamentos de 2 em menos de 24 horas ali na cidade de Congonhas. Apesar, então, desses extravasamentos, não houve feridos e muito menos comunidades prejudicadas, mas o alerta segue para aquela determinada região. Ao confirmar, então, o recebimento da notificação municipal, essa mineradora, a Vale, ela informou que cumprirá as determinações relativas aos acordos emergenciais de controle e também a mitigação ambiental. A empresa declarou ainda que vai responder às demandas apresentadas, colaborando de forma total e integral com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos sobre esse incidente. Então, a Vale se comprometeu a ajudar a Prefeitura de Congonhas e também ao governo do estado, conforme bem dito por você, que prometeu autuar, multar a Vale, penalizar a Vale por causa deste fato, ou melhor, desses fatos registrados em menos de 24 horas. Por parte, então, do poder público daquela cidade, o secretário de Meio Ambiente, o João Luiz Lobo, ele explicou que a retirada desses alvarás impede a realização de toda e qualquer atividade econômica da Vale enquanto tudo não for apurado e averiguado. Inclusive, alguns especialistas aqui do estado, eles relataram que constataram algumas falhas, então, nesta viga que fica entre Congonhas e Ouro Preto. Esse secretário, voltando agora ao secretário de Meio Ambiente de Congonhas, ele ressaltou que a autorização para o retorno, então, das atividades, ela vai depender de uma rigorosa apuração dos técnicos ambientais, além também da exigência de laudos e dados comprobatórios que esses incidentes, que esses rompimentos, esses extravasamentos não voltem a acontecer e que não apresentem nenhum potencial risco à população de Congonhas e também de Ouro Preto. Simultaneamente, essas ações locais, também dito por você, Cássio, em parceria entre a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros, elas acontecem a todo momento, e eu recebo uma informação aqui em que a deputada federal Duda Salabé, do PT aqui de Minas Gerais, ela enviou um ofício à Agência Nacional de Mineração para solicitar a suspensão imediata e as licenças das mineradoras e de todas as mineradoras que existem entre Ouro Preto e Congonhas, ali naquela região do estado de Minas Gerais. E nós pesquisamos aqui também, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão de chuvas fortes para a região de Congonhas a partir de sexta-feira. Então, de acordo com o que indica o IMET, no fim de semana pode haver sim muita chuva forte naquela região. Então, o estado de Minas Gerais segue em alerta ambiental. Eu volto com você. Valeu, Gustavo. Obrigado pelas informações. Inclusive, gente, detalhes importantes. Em menos de 24 horas, Congonhas registrando, então, um novo vazamento numa mina da Vale. Isso pode trazer muitos danos. Poluição, degradação, danos aos recursos hídricos, a espécies de vegetais, de animais, enfim. São diversos outros danos que, sim, toda a população, as autoridades precisam ficar atentas. Quero chamar nosso time de comentaristas para repercutir um pouquinho mais em relação a esse novo vazamento, Alan Gani. São muitos prejuízos, por isso que é importante cada vez mais as autoridades, governo de Minas Gerais, autuar a empresa para que tudo entre ou tudo fique dentro dos conformes. Começar com você, Zé Maria Trindade. Olha, eu sempre falei aqui sobre a falta de controle em alguns setores. E a culpa disso é da agência reguladora, que geralmente ela é cooptada por empresários. A agência reguladora da área de minério não sabe de nada. Depois desses desastres horríveis do que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, a gente fica sabendo que ele tem dois fiscais para avaliar todas as barragens do Brasil. Ou seja, existem vários Brumadinhos armados no Brasil, para se ter uma ideia.
Depois do que aconteceu lá, a gente viu aquelas barragens a montante, que é uma técnica falha, que é possível de liquefazer o solo e derramar a barragem. Vários municípios entraram em desespero, inclusive Congonhas. Congonhas, se a barragem lá de Ouro Branco se romper, será parcialmente tomada. Então, veja bem, lá as pessoas vivem de sobressalto. Foram armados sistemas de alarme e tal, mas isso não pode acontecer. Olha, Cássio, eu sou de Minas Gerais. É um estado que eu aprendi ali que leva o minério no próprio nome, né? E essa exploração mineral é uma relação abusiva, sim, com a natureza. Mas é possível fazer a extração mineral, devemos fazer a extração mineral com técnicas modernas e seguras. Não é possível continuar assim. Essas paisagens vistas do alto parece um solo lunar, né? De crateras, de agressões, não pode continuar assim. É preciso fazer, além da segurança, a recomposição da natureza. Não é só minério de ferro, exploração de granito em várias regiões, que deixam sequelas graves. E, além disso, esse perigo de rompimento de barragens. É hora da agência, né, tomar a sua responsabilidade, interditar e responsabilizar essas empresas para dar, pelo menos, segurança. O conceito aqui das agências, nós não temos verbos, mas espera aí, se eu sou presidente de uma agência e não tenho condições de fiscalizar, eu peço demissão e fecho a agência e vou embora, para que isso seja recolocado e que seja refeito. Não se pode conviver com essa possibilidade. Não é só a área de minério, né? Nós estamos vendo na área de energia, de transporte urbano, de transporte interestadual. Todas as agências estão cooptadas, ou pela política ou pelo empresário do setor. Langani, eu quero te ouvir também em relação, né, esse novo vazamento numa mina da Vale, tudo isso em menos de 24 horas. Pois é, né? E aí chama atenção porque a gente está falando, concordo absolutamente com a visão que o Zé trouxe, de um estado que já teve 2 graves acidentes envolvendo a empresa, né, a Vale, que foi tanto Brumadinho quanto Mariana. Então, é lógico que mais um episódio, né, que envolva um vazamento, nesse caso ainda bem que não teve nenhuma vítima, né, diferentemente dos outros, já chama atenção. Agora, é impressionante, né, e aí pegando carona no comentário do Zé, como acidentes relacionados à natureza, e não só à natureza, a procedimentos de segurança evitáveis são recorrentes no Brasil. Então isso diz muito da nossa sociedade, que não leva muito a sério, né? Fiscalização, regulação, procedimentos de emergência. Então, em todas as áreas, é muito triste, a gente observa acidentes que poderiam ser evitar, seja da Boate Kiss, seja de Brumadinho, ou seja, desse caso de agora. Piperno, quero te ouvir também. Olha, isso diz muito sobre o caráter do brasileiro, que eu critico muito. Né? Veja, quando a gente fala, porque os políticos brasileiros, olha, os políticos, eles são a expressão do que é a sociedade brasileira. Ora, bolas, quer dizer, a gente tem políticos ruins porque a nossa sociedade é ruim. E aí, a gente tem, em relação a esses casos que foram citados pelo Zé e pelo Alan, evidências de algo que vem errado há muitos anos, porque essas 2 tragédias, elas não aconteceram ontem, elas são, né, na década passada, inclusive. E esses problemas, eles se arrastam sem soluções. O Zé chama sempre atenção para a questão da fragilidade, para ser muito gentil, né, das agências reguladoras em vários setores. Então, a função delas é exatamente regular, o nome é esse, fiscalizar. Então, se elas não são, se os profissionais que lá estão, se os executivos que lá estão, eles não têm meios, não têm recursos para isso, ora, eles estão dizendo, então, nesse caso, que eles não têm como atingir o seu fim. Então, se eles não têm essa possibilidade, então não tem razão de existir, cai fora.
denunciem lá, enfim, denunciem o problema. Agora, só faço mais um alerta. Todos esses problemas que a gente viu em Minas Gerais e agora, de novo, volta a encontrar envolvendo mineradoras, esses problemas que sirvam de alerta para a questão dos minerais raros, porque os minerais raros entraram na agenda do país em 2025. Muito bem. Em algum dia na vida, alguém vai, de fato, mexer nisso aí em larga escala. Será que o país está preparado para tomar os devidos cuidados para que não produza outras tragédias ambientais?